Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Obrigado, Senhor Pai, porque dia a dia Tu está nos preparando, Senhor Deus, para quando toda a Tua igreja estiver reunida, cada um, Senhor Pai, daqueles que Tu deste ao Teu Filho, santos, imaculados, perfeito, manifestando plenamente, Senhor Pai, tudo que Ele é, o adoraremos então para sempre, conheceremos como somos conhecidos, mas Tu nos quer neste mundo ainda, Senhor Pai. Tu determina o tempo da história e o tempo da nossa história na história. Nós vivemos no mundo caído, Senhor Pai, e a criação inteira geme, e nós, Senhor Pai, gememos com a criação. Ó Deus, dores, aflições, perdas entram em nossas vidas, e nós temos essa oportunidade única em toda a eternidade de manifestar como Cristo é muito maior do que todas as coisas que o mundo, o inferno, ou, Senhor Pai, tudo que se levanta contra a beleza de Cristo pode fazer, manifestando assim, Senhor Pai, o nosso deleite e prazer nele. E é por isso que vamos à Tua palavra, porque ela é sobre o Teu Filho, ela é a revelação perfeita dele, o Teu Espírito habita em nós para nos revelar Cristo, que é a perfeita imagem de quem Tu és. Nossos corações então, Senhor Pai, encontram esta fonte e ela jorra para a vida eterna, Senhor Pai, nos satisfazendo, e nós queremos cada vez mais, Senhor Pai, nos deleitar nela. Então fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Tanto na quinta-feira quanto hoje de manhã nós vimos qual é a razão de nós termos a palavra de Deus. Nós olhamos Paulo explicando exatamente as razões pelas quais ele escreveu, o que nós devemos ver, conhecer o discernimento dele do mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. Ele e João dizem que isso é feito para que a gente veja a sua glória, mas não só isso, nós vimos que nós temos que desfrutar a glória que vemos, ou seja, se nós não desfrutarmos a glória que nós vemos, nós não somos as pessoas nas quais Deus está fazendo aquilo que eles descrevem, ou seja, nós desfrutamos, nós nos saciamos, nós ficamos satisfeitos, nossos corações transbordam, nós não só vemos a glória, nós desfrutamos da glória de Deus, e nós podemos pensar que se nós vemos a glória de Deus e desfrutamos da glória de Deus, nada mais é necessário, mas uma coisa mais é necessária. Então essa é o propósito de nós termos a palavra de Deus, de cada sermão, de cada leitura bíblica em nossas casas, enxergar a dignidade, a beleza infinita de Deus e ela ser exaltada em nossas vidas. Significa que a dignidade e a beleza infinita de Deus são o valor e a excelência suprema do universo. Na verdade, a razão pela qual o universo foi criado. Em segundo lugar, a adoração supremamente autêntica. Nós vimos como não há, se nós não expressamos
a glória que a gente vê de uma maneira que manifeste que Deus é totalmente satisfatório, então o que nós estamos manifestando é pecado, porque Deus não é em parte satisfatório ou em parte maravilhoso. É por isso que ele diz que vomitaria uma igreja morna, ou seja, uma igreja que passava a ideia de que Deus é assim, é uma coisa boa entre outras coisas boas. Em terceiro lugar, nós devemos ler a palavra de Deus para ver essa dignidade, essa beleza suprema, e de todo o nosso coração, em quarto lugar, desfrutar dessa excelência de Deus. Nós não podemos dizer que vimos Jesus como a água da vida e continuar sedentos, ansiando por algo que nos satisfaça. Isso quer dizer que nós podemos dizer que estamos enxergando a glória dele como a água, mas nós não desfrutamos. E, em quinto lugar, devemos almejar ser profundamente, então, por meio desse desfrutar, não só ver a glória, mas desfrutar dela, ser transformado na semelhança dele. Então, o propósito de Deus na Escritura não termina em você ver a glória de Cristo. É para isso que as Escrituras existem, para isso que Deus fez todas as coisas, para você ver a glória de Cristo. Mas não termina aí, porque você só está dentro daquilo que Deus está fazendo se ao ver esta glória você desfruta dela. O seu coração fica satisfeito. Deus é glorificado em nós quando Jesus de fato é água, não é pão, quando Ele é o vinho, quando Ele satisfaz, quando Ele é o que Ele diz que é, não é a fonte que jorra para sempre, a nossa paz, mas não somente porque ficamos satisfeitos nele. Isso deve gerar, e isso gera finalmente em nós uma mudança. É assim que a santificação acontece, não é? E tudo isso precisa ser verdadeiro em nós, se o Espírito Santo está agindo em nós. Então Deus só é glorificado de fato quando somos, quando vemos a glória de Cristo, quando ficamos satisfeitos com a glória de Cristo, e então a glória de Cristo nos muda. Esse processo é inexorável. Essa busca, então, não é insignificante. Nós vimos hoje de manhã Jesus dizendo: eu tenho dito essas coisas a vocês. Qual é a razão da minha palavra? Qual é a razão de eu vir? Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Ou seja, essa é o propósito da revelação de Deus. Para que a alegria, não, a gente viu como isso é grande, não é para que nós tivéssemos uma alegria, mas para que a alegria de Cristo estivesse em nós, a alegria que Ele tem no Pai por toda a eternidade. Como nós vimos, essa alegria não depende, nós vimos Jonathan Edwards dizendo isso hoje pela manhã, que essa alegria não tem nada a ver com pernas, joelhos se chocando, tremendo, ou os olhos produzindo lágrimas, ou o nosso coração palpitando. Por quê? Porque essas são coisas físicas. Nós estamos falando de coisas espirituais. Ele escreveu uma obra maravilhosa chamada Afeições Espirituais, não é? Ou Afeições Santas. Essas afeições não dependem de um corpo. Essas afeições os anjos estão experimentando. Afeições espirituais não dependem de um corpo. Agora, como nós temos um corpo, de fato, essas afeições que não dependem do corpo, elas podem produzir lágrimas nos nossos olhos, um coração batendo mais rápido, pernas trêmulas. Deus disse: eu me agrado daquele que treme da minha palavra. Ou seja, mas nós sabemos que outros sentimentos naturais podem produzir lágrimas, emoções, mas elas não são espirituais, elas são só parte do homem natural, tem a ver com seu temperamento, com a sua maneira, com sua biologia, com, sei lá, sua bioquímica, mas nós não estamos falando sobre afeições físicas, nós estamos falando sobre afeições espirituais. São as afeições que Jesus tem, são as afeições que o Pai tem, mas o Pai tem essas afeições por toda a eternidade, e o Pai não tem um corpo, não tem uma bioquímica. É essa alegria, para que a minha alegria esteja em vós e ela seja completa. Depois ele ora, depois de dizer que esse é o objetivo de toda a revelação, ele ora para que essa alegria esteja em nós e nós a conheçamos completamente. Então, quando
essa busca é feita de uma maneira insignificante, ou como só um plus na vida, nós somos como aquela igreja que Jesus disse que vai vomitar da sua boca, porque isso é essencial. Nós ficamos aquém do propósito se não buscamos e não encontramos Deus como a satisfação final dos nossos corações. Se atingirmos qualquer outra coisa, o nosso coração for mais satisfeito em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa, em qualquer outro evento, em qualquer coisa, e não em Deus, nós não atingimos a razão pela qual Deus criou o mundo e a razão pela qual Deus salvou um povo. Então sempre estaremos dizendo em essência. Se nós não encontramos isso, nós estamos declarando para o mundo todo dia: Deus não satisfaz. Deus sozinho não é satisfatório. A palavra de Deus, apesar de que Jesus disse que revelou ela para que a alegria dele estivesse em nós e nossa alegria fosse completa, ela não está em nós. Então nós estamos contando uma mentira a respeito de Deus. Isso rouba a glória de Deus que deveria receber de nós, por mais correto que seja o nosso comportamento exterior ou a crença correta. Deus não é honrado se isso não flui dessas afeições espirituais. As afeições do coração de Deus, que agora são derramadas em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas há esse outro passo, isso é o que a gente já viu, é que Deus não criou a realidade visível para que seu valor permaneça invisível. Então há um problema. Então o propósito de Deus na Escritura não terminou em nosso ver a glória de Cristo e desfrutar a Cristo como aquilo que Ele é. Água, pão, satisfação, a alegria dele está em nós, a alegria completa. Isso são as duas primeiras coisas, mas Deus não termina na Escritura em nosso ver a beleza de Cristo e o nosso desfrutar da beleza de Cristo, porque Deus não criou a realidade visível para que o valor dele permanecesse invisível. Tudo que Deus criou que existe, que é físico, Ele criou para mostrar o valor invisível dele. Então, esse é o propósito, a razão para isso é que desfrutar Deus acontece aonde? Eu posso dizer para as pessoas, eu posso cantar aqui, que Deus é minha paz, minha alegria, minha fonte de delícias sem fim, que a destra dele há delícias perpetuamente, mas as pessoas não podem ver o meu coração. Não podem. A razão é que isso que é desfrutar, ver a glória de Cristo, desfrutar dela com essas afeições produzidas pelo ver a glória, pelo Espírito Santo que habita em nós, acontece em nossos corações, que é o único lugar onde pode acontecer o desfrute espiritual. Desfrute espiritual acontece em nossos corações. É invisível para os outros seres humanos, é invisível para o mundo à nossa volta. Somente Deus vê o coração, como está em 1 Samuel 16:7. Deus se deleita com o coração que está satisfeito nele. Deus não tem nenhum deleite num coração que não se satisfaz nele. E Deus não tem deleite nenhum em quem diz que o seu filho não é um deleite final. Por isso que ele sempre diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se você ou eu dissermos para Deus que Jesus não é todo o nosso prazer, Ele não é essa coisa toda, é óbvio que em vez de você estar louvando ou glorificando por dizer que Ele é muito, você está ofendendo, você está fazendo exatamente o oposto. No entanto, ninguém mais pode ver isso, ninguém mais pode ver esse se deliciar do coração do Josemar ou do seu, ninguém pode. Não obstante, o propósito de Deus em criar o universo material, e não somente um mundo de espíritos invisíveis, porque Deus poderia criar, Deus mesmo é invisível, Deus mesmo não tem nada físico, Ele poderia criar um mundo de espíritos invisíveis, que, enfim, poderiam desfrutar essas afeições, porque as afeições espirituais, deleite, paz, gozo, alegria infinita nele, não dependem de nada físico, e nem de nenhum tipo de relação biológica, bioquímica, etc.
Então Deus poderia ter criado um universo, um mundo de espíritos invisíveis, e a sua glória seria desfrutada, mas Deus quis que a sua glória fosse exibida de milhões de maneiras diferentes, a glória de Cristo. Então ele diz, não somente assim no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, está vendo? Ele criou um céu, ele criou um universo físico, para quê? Para manifestar essa glória invisível. Mas ele também diz, não só do céu, ele diz sobre nós, ou sobre os seus filhos, em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus não criou o mundo então para manter a sua glória invisível, ele criou o sol para mostrar a glória dele, nem recriou homens em Cristo para nós guardarmos nossa paixão e nossas afeições espirituais e nossa satisfação final em Cristo dentro de nós mesmos, em nossos corações. Todas essas coisas, incluindo os seres humanos, foram criadas pela primeira vez para a glória de Deus, e eles foram destituídos dessa glória. E todos os cristãos agora foram criados de novo em Cristo, para que um tipo de vida exterior que chama atenção para a beleza final de Deus fosse manifesto. Então Paulo diz assim em Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós temos que ter muito cuidado quando lemos a Bíblia, porque nós deixamos o mundo e a nossa cultura definir os termos, mas a Bíblia não dá essa opção para nós. Nós somos feituras, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que isso quer dizer? O que Paulo está dizendo? Essas são as boas obras que as pessoas veem, e a Bíblia diz, como está em Mateus 5, para que eles vejam e glorifiquem o Pai. Então você precisa compreender tanto o que Paulo quanto o que Jesus está dizendo, para entender todo o propósito final de você contemplar Cristo, a glória dele, e você ficar satisfeito em Cristo, e então você manifestar isso de tal maneira que a glória de Deus se torne visível. Então nós queremos dar uma explicação e uma justificativa, como as Escrituras nos conduzem a isso, de vermos a glória de Deus, para desfrutarmos a glória de Deus, para então sermos transformados por esta glória, ou seja, interior e exteriormente na semelhança de Cristo, de tal maneira que as pessoas vejam aquilo que, se nós somos de fato filhos de Deus, está em nossos corações, que são essas afeições profundas. A implicação dessa proposta é que devemos almejar ser transformados por meio de ver a glória de Cristo e de desfrutar a glória de Cristo. Esse é o único impulso verdadeiro da santificação. Qualquer impulso que vem da lei, que vem do Sinai, é legalismo, leva o homem para debaixo da condenação de Deus. O que estamos vendo agora é que o propósito de Deus para a criação e a redenção é a exibição exterior, visível e manifesta da sua glória. Não somente o glorificar que acontece em nossos corações, nós glorificamos a Deus quando estamos satisfeitos em tudo que Ele é em Cristo Jesus. Então nós temos aquilo que Jesus disse, para que a minha alegria estivesse em vocês, a alegria fosse completa. Ouvimos, enquanto louvávamos, eu estava dizendo, citando Paulo em Romanos, dizendo, o reino de Deus é alegria, gozo, justiça e paz no Espírito Santo. Então você vê, gozo, alegria, paz está dentro de mim, são afeições, não estamos falando de afeições naturais, que tem a ver com o nosso corpo físico, não, é a mesma afeição que está no coração de Miguel, que não tem um corpo como o meu, mas é a mesma afeição que está no coração de Deus, que não tem corpo nenhum, não é produzida por química, biologia, é uma afeição que sempre existiu, é a afeição que sempre esteve no Espírito Santo. Então não somente nós glorificamos Deus quando desfrutamos Cristo de verdade, assim. A santidade exterior só é boa quando é um fruto desse deleite espiritual. Se não há esse deleite espiritual, tudo que você chama de santidade é pecado. Portanto, o propósito de Deus para nós, ao lermos a Bíblia,
não somente que vejamos a glória de Deus, a glória de Cristo, não é? Ou a glória de Deus na face de Cristo, e desfrutemos em nós de Cristo como fonte, como pão, como água, como vinho, ou seja, como a satisfação final da alma, a alegria, a razão de existirmos, mas também que sejamos transformados ao ver e ao desfrutar. E não há nenhuma transformação espiritual que não venha de ver e desfrutar, mas é impossível ver e desfrutar sem que haja essa transformação. Então, sem dúvida, isso é muito diferente de apenas tentar fazer coisas moralmente melhores, mais disciplinados, pessoas que vivem uma vida correta e tentam obedecer à lei. Jesus sabia e ensinou que a árvore é conhecida por seus frutos. Ele disse assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão vivendo de uma maneira que as outras pessoas estão olhando, estão achando que dentro de vocês há afeições santas, afeições espirituais, alegria em mim, mas não há. Não há. A vida moral e correta de vocês não é expressão de contemplar a minha glória, de desfrutar a minha glória e então ter um comportamento exterior correspondente. Não é. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas um homem mau do mau tesouro tira coisas más. No entanto, muitas pessoas ignoram metade desse ensino e ouvem somente a metade de que o alvo da vida interior é uma vida exterior melhor. Então eles acham que ter uma vida exterior moralmente renovada é o que importa. E eles negligenciam que você é recriado de novo em Cristo para contemplar a glória de Cristo. Como João disse, o verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ao ver essa glória, o seu coração desfrute ela. Então Deus é glorificado. E só então você é transformado por isso, por essas afeições. Então eles negligenciam o coração e trabalham a aparência, trabalham o esforço, trabalham a disciplina somente. Jesus foi severo em suas críticas àqueles que tentam manter algo exterior sem ser o resultado de contemplar a glória dele e desfrutar a glória dele, que transforma o homem. Então ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ele está dizendo o seguinte: você precisa contemplar a minha glória, e você precisa desfrutar ela, gozo, paz, alegria, tudo que eu sou. E então, exteriormente, porque isso te transforma, isso fluir em atos que manifestem a minha beleza, a minha glória que reina no coração de vocês. Então Deus planejou as Escrituras para operarem dessa maneira. Elas revelam a glória de Deus, para primeiramente a gente ver a glória dele na face de Cristo, para depois nós desfrutarmos. É o que Jonathan Edwards chama de afeições santas. E este ver é o primeiro ato do novo coração. A primeira coisa que o novo coração faz, quando o Espírito Santo vai lá e nos regenera, é que o Deus desse século cegava as pessoas. Então, nós vemos. E a segunda coisa é que esse coração começa a desfrutar o que vê. Ele não só vê a glória de Cristo, ele começa a desfrutar essa glória. Acima de todas as coisas. Essa é uma experiência real que precede toda mudança de todo comportamento, e tudo flui de contemplar mais Cristo, mais desfrute de Cristo e mais mudança. O alvo, então, da palavra de Deus não é criar hipócritas. Como ele está dizendo aqui em Mateus 23, 27, sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, ou seja, não há vida, não há esse desfrute, não há a contemplação de quem eu sou e a satisfação e o deleite. O alvo da Bíblia, então, é criar pessoas autênticas, que se mostram tão satisfeitas em Deus, que eles veem agora na face de Cristo, que o seu comportamento exterior vai mostrar algumas coisas, vai mostrar que Deus é o seu maior tesouro,
que o dinheiro não é o seu tesouro, que o poder não é o seu tesouro, que a fama não é o seu tesouro, que o reconhecimento das outras pessoas não é o seu tesouro, que o prazer sexual não é o seu tesouro, que a família não é o seu tesouro, que a igreja não é o seu tesouro, ou mesmo o céu, onde não há doenças, é o seu tesouro. Ou seja, o céu, como muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas pensam assim, sinceramente, outro dia eu estava escrevendo algo na internet, alguém falou assim, era melhor, até eu queria mesmo, na verdade, morrer e ir para o céu, mas era só porque a pessoa está cheia de problema. Isso é um escárnio. Você está dizendo o seguinte, se esse céu não tivesse com problema, esse mundo era ótimo, mas com esse problema que está, eu prefiro o céu. Paulo, quando diz que é melhor morrer, ele diz, porque é melhor morrer e estar com Cristo. Não é porque ele estava sofrendo, mas ele diz, mas se ficar aqui na terra sofrendo, vai glorificar Cristo? Então eu quero ficar. Nunca, quando a pessoa diz que quer morrer porque a vida está ruim, de alguma maneira isso é qualquer coisa espiritual. Então Deus é o valor supremo no coração, e isso mudou tudo. Então a moralidade exterior não impressiona o mundo. O mundo não glorifica a Deus quando vê a nossa moralidade, ou aquilo que nós deixamos o mundo definir como boas obras. Não. A moralidade exterior, que apenas evita pecados notórios, ou que faz caridade, não impressiona o mundo. O mundo não glorifica a Deus. O mundo não fica muito espantado. Muitas pessoas que não conhecem Deus em Cristo têm uma vida moral assim, fazem essas coisas. Raramente incrédulos ou próprios crentes reagem com louvores a Deus pelo fato de um cristão viver uma vida moralmente correta. Não ser um imoral, ser uma pessoa que faz caridade, não frauda, não rouba, não faz coisas. O mundo não fica espantado. Então, o que Jesus em Mateus 5,16 e Pedro, em 1 Pedro 2,12, tinham em mente quando eles disseram que devemos, então, por causa daquilo que Cristo nós fomos criados para essas boas obras, para que Deus seja glorificado. A resposta para essa pergunta mostra quão essencial é desfrutar a glória de Deus, é contemplar a glória de Deus em Cristo, desfrutar a glória, ter as afeições correspondentes a essa glória. Então, esse ser o fundamento da nossa transformação exterior. A resposta mostrará primeiro que Deus tem de se tornar o tesouro e a satisfação suprema do nosso coração. É para isso que nós devemos, que os olhos do nosso coração são abertos para enxergar. Paulo, orando pelos Efésios, diz, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos para contemplarem o amor de Cristo. Você vê que excede a todo entendimento, a largura, o profundo. Isso vai gerar o que em vocês? Quando vocês veem esse amor, as afeições que geraram em mim, geram em todos, é isso. Depois, como fruto da árvore, desse gozo profundo e inabalável em Deus, nós desenvolvemos todo tipo de comportamento que faz as pessoas verem a dignidade e a beleza de Cristo, o quanto Ele é satisfatório. Então, para Jesus, a resposta está no fluxo do pensamento de Mateus 5, de 11 a 16. E para Pedro, a resposta está no fluxo de pensamentos de 1 Pedro 3, 13 a 17. Olhamos então os dois textos. Que tipo de boas obras, entre aspas aqui, obtém essa glória de Deus e manifesta a glória de Deus? Então comecemos com Mateus 5, de 11 a 16, que diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Se regozijem e exultem de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Imediatamente antes de dizer aos seus discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, no versículo 13 e 16, Jesus diz, se regozijem e exultem quando vocês forem injuriados, maltratados, perseguidos, caluniados, no versículo 11 e 12. O fundamento dessa alegria é uma afeição
espiritual, não é? Que ele está dizendo, porque o fundamento dessa alegria, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perda, em meio à violência física e emocional, é o grande galardão que vocês têm nos céus. Ou seja, é o resultado, ele diz no versículo 12, de você realmente ter visto a glória de Cristo. Em outras palavras, os discípulos devem ser tão felizes com tudo que Deus é para eles em Cristo, tão felizes em Jesus como fonte, em Jesus como pão, em Jesus como vinho, em Jesus como todas as coisas que Jesus é, que nenhuma tristeza nesse mundo pode remover a felicidade deles em Deus. É isso que ele está dizendo. Então Jesus orou que os seus discípulos vejam a glória dele no céu. João 17, 24, ele diz, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é a razão pela qual ele está indo para a cruz, na sua oração sacerdotal. E ele diz que os receberá em seu próprio gozo. Ele diz assim, em Mateus 25, 21, entra no gozo do teu Senhor. O que o Filho de Deus tem? Ele tem as primícias dessas realidades, tão reais para ele, ou mais reais para eles do que o mundo físico à sua volta. Eles sabem que por causa disso, morrer é lucro. Porque morrer tira tudo de nós, menos tudo que Cristo é. Porque eles estarão com Cristo, como Paulo diz em Filipenses 1, 23. E sabem que na presença de Deus, como eles experimentam agora, eles sabem que há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, como está no Salmo 16, 11. Com base nesta indestrutível alegria em Deus. Ou seja, há uma alegria indestrutível em nós. Jesus ordena aos seus discípulos a fazerem o que é totalmente contrário à experiência comum, ao homem natural, à dependência de qualquer afeição natural, que dependa de qualquer processo natural e não espiritual. Se pudessem fazer isso, seria inexplicável às pessoas, é o que ele está dizendo. Seria impressionante, admirável, maravilhoso. Seria como transformar uma vida insípida, monótona e trivial numa vida admirável, atraente e prazerosa. Seria como colocar sal num pedaço de carne. Então é o seguinte, se vocês tiverem uma alegria em vocês, que é tão grande, uma alegria em mim tão grande, que no meio dos maiores sofrimentos do mundo, essa alegria é muito maior que os sofrimentos, isso é sal na terra, isso é luz no mundo. Seria como transformar essa vida insípida, monótona, trivial, como eu disse, numa vida admirável. Seria como colocar sal num pedaço de carne que está sem gosto. Seria como acender uma luz no meio da escuridão. Por quê? Essa coisa totalmente contraintuitiva é o que ele disse: se regozijem, exultem no meio dessa dor toda, no meio de todo esse sofrimento. Quando as pessoas vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, disserem o mal contra vós, seja tão feliz. Quando pessoas lhe fizerem o pior que o ser humano pode fazer, ou a vida. Seja feliz quando o mundo e a vida fizerem o pior. Isso é o que Jesus diz que é ser sal e luz do mundo. Você vê, é ser algo que não existe nesse mundo. Logo depois de nos dizer que façamos coisas humanamente impossíveis e totalmente contra-intuitiva, ele dizer, se regozijem na perseguição, se regozijem quando fizerem todo tipo de mal contra vocês, se regozijem como só vier sobre vocês dor. Jesus disse, quando ele diz isso, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que ele quer dizer é que as boas obras que fazem Deus ser glorificado, dessa maneira totalmente inexplicável, esse espírito de alegria indestrutível em Deus, terá em si um sabor que fará as pessoas procurarem uma explicação. O que essas pessoas têm? Jesus está dizendo, isso é ser sal e luz no mundo. Você vê, não é pagar o imposto direitinho, qualquer ser humano pode fazer isso. A luz do mundo, o sal da terra, que ele está dizendo aqui, é essa exultação no meio da aflição, mostrando como você é totalmente feliz em Deus. Porque o mundo não tem explicação para isso. Porque o mundo vai olhar e pensar, o que faz essas pessoas serem assim? A explicação será que a nossa alegria não vem das coisas que produzem alegria nas outras pessoas. O que produz alegria nelas? Saúde? Dinheiro? Sexo? Poder?
Jesus está dizendo, quando tudo isso vai e vocês têm uma alegria, então o mundo está tendo sal, está tendo luz na escuridão. Eles estão tendo algo que não existe no mundo. E se Deus agir com graça, elas verão as nossas boas obras. É isso que ele chamou de boas obras. Eles verão como nós vivemos uma vida de prazer em Deus, que resulta numa vida externa, porque, como eu disse, esse deleite está dentro de nós, mas nesses momentos, essas pessoas vão poder ver externamente a alegria que estava lá, a paz que estava lá, o gozo que estava lá, a suficiência em Cristo que estava lá. E é assim que o Espírito Santo, quando deseja soberanamente, porque ele sopra onde quer, ele leva outras pessoas a glorificar a Deus de verdade. O nosso desfrutar de Deus acima de todas as coisas será o segredo de como nossa vida exterior, que ele está chamando de boas obras aqui, o nosso exultar na aflição, dão glória a Deus. E está dizendo, se sofremos, somos bem-aventurados. Essa é a resposta à pergunta, qual é o segredo do tipo de boas obras que leva as pessoas a glorificarem a Deus? Não é uma coisa que o homem possa fazer naturalmente, é o espanto de... Jonathan Edwards chamou isso de o enigma para o mundo. É o espanto do mundo olhar e pensar, qual é a fonte de alegria dessas pessoas? Qual é a fonte de paz delas? É o desfrutar da glória que vemos acima de tudo que este mundo pode oferecer. A mesma resposta se acha no fluxo do texto de Pedro, de 1 Pedro 3, 13 a 17, quando ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, por causa da verdade, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai Jesus como Senhor nessas aflições em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Então, no versículo 15, Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder àqueles que pedirem a razão da nossa esperança. Hoje inventaram cristãos sem esperança. Pedro está dizendo o seguinte, vocês vão sofrer, e vão sofrer muito, e vocês são pessoas que contemplaram a glória de Deus, e vocês desfrutaram ela. Quando o sofrimento chegar, então, externamente, essa alegria vai se manifestar, essa paz, esse gozo. As pessoas não vão entender, e elas vão perguntar, qual é a razão da esperança de vocês? Que esperança é essa? Eu entendo a pessoa que está esperando que essa doença vai embora, eu entendo a pessoa que está esperando que o aumento vai sair, eu entendo as pessoas que estão esperando que, sei lá, a sua vida sexual vai ser como o mundo acha que ela pode ser, como um Deus. Mas que esperança é essa de vocês? Tudo está sendo tirado, não está ficando nada, mas nós estamos vendo uma esperança. Qual é a razão da esperança de vocês? Que esperança é essa indestrutível? Todos nós temos esperança, mas nossas fontes de esperança, quando se esvai, nossa esperança se esvai também. Então note que a pergunta que as pessoas nos fazem está relacionada explicitamente à nossa esperança. Por quê? Por quê? Devemos ser... deve ser porque o nosso comportamento dá a elas uma impressão de que não esperamos nas coisas que elas esperam. Elas vão querer saber, porque quando as pessoas veem alguém cheio de esperança, alegria no dinheiro, elas não perguntam a razão da esperança, elas sabem, eu também teria, eu também quero isso, eu também almejo isso. Elas não ficam espantadas, porque essa é a esperança do mundo. Romance, sexo, dinheiro, poder, saúde. Mas essas pessoas vão ver que há uma esperança que essas pessoas têm que não está relacionada à esperança que elas conhecem. Quando agimos como todas as outras pessoas, eles não perguntam, que esperança te motiva? Não perguntam isso, eles sabem.
Quando eles nos veem alegres, quando nos veem vivendo a vida e cheios de vivacidade, de alegria, de esperança, eles não perguntam: que esperança louca é essa? Que coisa é essa que você tem? Porque eles sabem, é a esperança que todo mundo tem, é a alegria que todo mundo tem. Evidentemente devemos agir de uma maneira que mostre que nosso tesouro não está na terra e sim no céu. É isso que faz as pessoas confusas. Nossas esperanças de segurança e satisfação duradoura não está no dinheiro. Se tivesse, eles entenderiam. Eles não perguntariam a razão da nossa esperança. Se tivesse no nosso sistema de alarme, que nós achamos que temos um plano de saúde tão bom que as doenças não vão nos dominar, o nosso emprego é tão seguro que nós nunca vamos ficar sem o emprego, nosso dinheiro é tanto que o dinheiro não vai acabar, ou nós, enfim, ou porque nós moramos numa boa vizinhança, ou a esperança num bom trabalho, num trabalho importante, ou num seguro de saúde substancial, ou a segurança e esperança que vem de um casamento sólido, ou a esperança que vem de uma boa reputação, ou a esperança que vem do reconhecimento dos nossos dons, ou a esperança de qualquer outra coisa deste mundo. Então eles não precisam perguntar, porque essa é a que eles têm. A chave está no versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, felizes sois. Essa é exatamente a mesma promessa que Jesus fez em Mateus 5,12. Pedro foi mais explícito em 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Ou seja, se vocês se alegram nele, ao contemplar ele, desfrutar ele, agora, no meio da dor, da aflição do mundo, manifestando o seu valor, muito mais, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, tanto para Jesus quanto para Pedro haverá uma grande recompensa na revelação da sua glória. Paulo chamou isso de esperança da glória de Deus. Essa recompensa da glória é tão satisfatória, indizivelmente satisfatória, de acordo com 1 Pedro 1,8, que nossa esperança e nossa alegria nela são inabaláveis, que faz o mundo olhar para nós e perguntar: qual é a razão da esperança de vocês? Ou faz Jesus dizer: se vocês se alegram no meio da aflição assim em mim, então vocês são o sal da terra, são a luz do mundo, porque vocês são as únicas pessoas que as outras vão olhar e perguntar: que alegria essas pessoas têm? O que sustenta elas? O que as mantém? Essa transformação das afeições do nosso coração é tão profunda e tão abrangente que leva ao tipo de escolhas que podem fazer as pessoas perguntarem, porque elas vão ver. Você vê, é assim que a glória invisível de Deus, ou as afeições produzidas pelo desfruto da glória de Deus, se tornam visíveis. O que vocês estão realmente esperando? No que vocês estão esperando? Por qual recompensa vocês estão vivendo? Todo mundo vive por uma recompensa. Qual é a recompensa pela qual vocês vivem? Por isso nós oramos para que, Pedro diz, que eles vendo como vocês vivem assim, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, quando o Espírito Santo os visitar, é isso que o Espírito Santo vai mostrar, para glorificar, para mostrar como Deus é totalmente satisfatório. Você vê, não é porque você paga o imposto certo e vive uma vida correta, é porque isso todos os seres humanos veem outras pessoas que não têm uma esperança enigmática fazer. Portanto, o segredo do tipo de boa obra que obtém a alegria para Deus é uma satisfação profunda na promessa de Deus, na bem-aventurança, na contemplação de Cristo, no desfrute, que causa um amor que o mundo acha inexplicável, que causa uma esperança que o mundo acha inexplicável. O mundo tem que perguntar a razão. Em outras palavras, deleitar-se em Deus acima de tudo leva à transformação radical, leva à santificação. Então, como as Escrituras contribuem para essa transformação? Essa é a maneira como Deus planejou que as Escrituras trabalhem para a transformação no coração de todos aqueles que são redimidos. As Escrituras fazem o quê? Elas revelam a glória de Deus perfeitamente, porque elas são a revelação de Cristo. Essa glória, segundo a vontade de Deus, é vista por aqueles que agora contemplam nas Escrituras
a glória de Deus na face de Cristo. Eles contemplam essa glória, e isso faz surgir em nós, pela graça de Deus, o Espírito que habita em nós, afeições santas. E nós então desfrutamos Cristo como nossa paz, como nossa alegria, como nosso gozo, como nossa esperança, como nossa segurança. E nós então valorizamos e esperamos somente nele, sentindo como nossa recompensa é maior do que qualquer coisa que o mundo pode nos tirar. Conhecê-lo como o bem que nos satisfaz plenamente. E esse desfrutar, Pedro, Jesus, Paulo estão dizendo, transforma a nossa vida, libertando-nos da escravidão ao egoísmo e fazendo nós transbordarmos no amor de Deus. Essa transformação de amor sustentada por uma alegria que exalta a Deus, começa a ser vista pelas outras pessoas e começa a criar na mente das outras pessoas um enigma. Esse é o único tipo de pessoa no mundo que nós não conseguimos compreender. De onde vem a alegria deles? De onde vem a esperança? Que pela graça de Deus, então, no dia da visitação, quando o Espírito Santo faz isso, leva eles a glorificarem a Deus por causa da transformação enigmática que eles agora podem ver. Esse movimento aumenta e diminui à medida que a nossa história e a história se desenvolve. Então, o texto mais esclarecedor sobre transformação, santificação, que é esse processo descrito por Jesus, por Pedro, é a passagem da Escritura que conecta mais explicitamente ver a glória de Deus com essa transformação. É 2 Coríntios 3, 18 até 4, 6. Essa é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Não existe evangelho sem a glória de Cristo. O nome do evangelho é o evangelho da glória de Cristo. Ou seja, se o evangelho entrou na minha vida, eu vejo a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós já vimos outras vezes, em outros sermões, a importância de 2 Coríntios 4, de 4 a 6, em nos mostrar que a glória de Cristo é revelada no Evangelho, e só o Evangelho manifesta a glória de Cristo como ela realmente é. Paulo diz que quando Deus realiza a sua obra recriadora de abrir os olhos dos nossos corações, os nossos olhos, nós vemos a luz, ele chama, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, versículo 6, ou como Paulo chama isso no versículo 4, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É a absoluta importância da glória de Cristo que se destaca. Esse é o propósito de tudo, ver a glória de Cristo. Para quê? Para desfrutar da glória de Cristo. Para quê? Para então ser transformado daquela forma, de que os nossos atos externos começam a manifestar essas afeições de desfrute, ou as afeições internas. Em outras palavras, a morte e a ressurreição de Cristo foram uma manifestação brutal da glória de Deus, como mais nada revela. Mas não somente isso, pelo próprio ato de manifestar essa glória, Cristo comprou para nós olhos para ver esta glória, coração para desfrutar essa glória, afeições para encher esse coração ao contemplar essa glória. Esse foi o alvo de Cristo ao morrer por nós. Cristo morreu por nós uma única vez pelo pecado, pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar ao Pai. 1 Pedro 3,18, ou seja, Ele morreu para isso, para nós vermos
essa glória infinita do Pai na face dele e experimentarmos então essa gama de coisas que o Pai e o Filho sempre experimentaram no Espírito por toda a eternidade. Como ele disse, a palavra foi dada para que a minha alegria estivesse em vocês, porque em sua presença, Salmo 16, 11 diz, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Assim Paulo chama as boas novas de o evangelho da glória de Cristo. Tanto porque Cristo é supremamente glorioso na obra de redenção, se esvaziar, se entregar, como nós estávamos cantando, quanto porque o alvo dessa redenção é que nós nos acheguemos a Deus e desfrutemos dessa glória para sempre. Isso então é chamado de o evangelho da glória, porque o meio é glorioso. O meio é glorioso, manifesta a glória perfeita de Cristo, esse é o meio, mas o fim é a glória. O fim é contemplar a glória, se satisfazer na glória, desfrutar a glória e então manifestar a glória. A visão salvadora do capítulo 4, 6 e a visão transformadora do capítulo 3, 18, elas estão juntas. A divisão em capítulos na Bíblia às vezes atrapalha, não é? Paulo não escreveu uma carta em capítulos e versículos. Então a divisão em capítulos entre os 2 Coríntios 3 e 2 Coríntios 4 pode obscurecer algo fundamental para nós, que é a conexão entre 2 Coríntios 3,18 e 2 Coríntios 4,8. 3,18 diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Aí no 4,6 diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta contemplação da glória do Senhor, no capítulo 3, verso 18, acontece por causa do milagre do capítulo 4,6, ou seja, porque o Deus desse mundo cegava exatamente para o homem não ver a glória de Deus na face de Cristo, não ter afeições que correspondam, então não serem transformados de um grau de glória para outro grau de glória. No verso 4, Paulo diz isso, não é? Satanás cega o incrédulo, o que o impede de ver o quê? A beleza de Deus em Cristo, que satisfaz o coração, dá paz, alegria, gozo, enfim, todas as afeições produzidas, as afeições espirituais, que sempre estiveram lá no Pai, no Filho e no Espírito Santo por toda a eternidade. Depois, no verso 6, a cegueira realizada por Satanás é vencida pelo poder criador de Deus. Ele diz, o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, lá no princípio, disse haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para o conhecimento desta glória. O resultado do ato de Deus em nosso coração é que Ele dá a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa iluminação não é física ou natural, não tem nada a ver com a nossa mente, com o nosso cérebro, com os nossos corpos. Essa iluminação é espiritual, Ela é a mesma que está no coração dos serafins, dos querubins, do arcanjo Miguel, é a afeição que flui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada a ver com biologia, e não tem nada a ver com físico, é espiritual. Aqueles que morreram antes de nós, que ainda não ressuscitaram e receberam novos corpos, eles não têm um corpo, mas eles estão sentindo essas afeições, alegria, gozo, paz, porque elas não têm nada a ver com o corpo deles. O corpo será uma maneira de nós manifestarmos essa glória para sempre visivelmente. Mas agora, enquanto nós morremos e não recebemos um novo corpo, nós ainda estaremos sentindo alegria, gozo, paz, porque não tem relação com a nossa biologia. É espiritual, é a alegria de Deus. Deus não tem corpo, Deus não é físico. Você vê, é aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Essa iluminação não é física. Nas palavras de Jonathan Edwards, é uma luz divina e sobrenatural. Como ele disse em um dos seus sermões mais famosos, ele diz assim, Jonathan Edwards, existe realmente uma luz divina e espiritual comunicada imediatamente à alma por Deus, de uma natureza diferente de qualquer luz obtida por meios naturais. Isso foi o que Paulo suplicou aos Efésios, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Ele não está falando sobre o nosso coração, ele não está falando sobre biologia, não é? Nossos olhos da nossa cabeça, ele não está falando sobre esses olhos aqui.
Por isso, o ver não é um ver natural, e sim um ver divino, um ver sobrenatural, um ver que quando a gente estiver até ressuscitarmos sem corpo, não é, sem olho, nós vamos continuar vendo. Um ver que o Pai viu eternamente em seu Filho, mas Deus não tem um corpo físico. Paulo orou assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Efésios 1:19. Este ver, esse iluminado com os olhos do coração, é o que Satanás impedia em 2 Coríntios 4:4, e é o que Deus concedeu em 2 Coríntios 4:6, é um milagre. Esse milagre de ver a glória divina com os olhos do coração é o mesmo que a regeneração ou o novo nascimento. É o que João estava dizendo, o verbo e nós vimos a sua glória. Ele não está falando sobre os olhos dele, porque você sabe que um monte de pessoas que viveu com João não viram nada. Como é crucial compreendermos o que Deus faz nesse momento de iluminação divina, que é chamado de regeneração, novo nascimento. Ele ilumina a mente, como disse John Owen. Mas o que ele está dizendo? John Owen diz assim: com luz espiritual, pela qual a mente é capacitada a discernir a glória de coisas espirituais. Esse milagre é absolutamente decisivo em tudo mais que acontece na vida cristã. E a criação de um novo senso, é a criação de uma nova percepção, é a criação de uma consciência, de um discernimento espiritual que contempla Cristo. É uma nova capacidade de conhecer e ser encantado pela beleza de Cristo, que não é visível a olhos humanos. É por isso que eles perguntam a razão da nossa esperança. Qual é a razão da vossa esperança? Jonathan Edwards descreve a criação referida em 2 Coríntios 4:6 nesses termos, nesse sermão. O primeiro efeito do poder de Deus no coração, no ato de regenerar, é dar ao coração um gosto, um senso divino, fazê-lo ter uma apreciação pela amabilidade e doçura da suprema excelência da natureza divina revelada em Cristo. Então agora nós estamos prontos para examinar a conexão entre 2 Coríntios 4:6 e 3:18. A glória que agora somos sobrenaturalmente capazes de ver, no capítulo 4, verso 6, que Paulo está dizendo aqui, é a glória do Senhor referida em 2 Coríntios 3:18, e essa glória nos transforma. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem. O que é claro agora é que esse contemplar da glória do Senhor não é uma visão natural, não é como se olhássemos de maneira acidental para uma grande pessoa, um grande rei. É grande, é maravilhoso, olha o trono dele, olha como é importante. Não é uma visão acidental. De fato, é dessa maneira que os incrédulos olham para Cristo e para o Evangelho, antes do milagre, antes do dia da visitação, antes do Espírito Santo fazer o que está em 2 Coríntios 4:6. Mas depois do milagre, a luz da glória de Cristo resplandece através do Evangelho como por uma janela. Antes o Evangelho era uma pintura na parede. Desinteressante, é uma pintura, tá interessante, mas é só uma pintura. Mas quando acontece os nossos olhos são abertos, a gente vê pela primeira vez que aquilo não era uma pintura, era uma janela para os Himalaias da glória de Cristo, que nós não estávamos vendo. Nós não víamos vida, nós não víamos que aquilo era real. Através da janela do Evangelho brilha o que está em 2 Coríntios 4:4, a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é ver isso acompanhado de desfrutar isso que nos transforma. É isso que a Bíblia chama de santificação. Quando o milagre de 2 Coríntios 4:6 acontece, ninguém mais vai olhar para Cristo com neutralidade. Ninguém vai dizer assim, ele é a fonte, Não vai haver mais neutralidade para a glória de Deus. Por meio da janela do Evangelho você vê de fato o Himalaia da glória de Cristo.
Você não está crendo no que alguém está dizendo, simplesmente. Esse novo ver não é como o antigo ver, é um ver acompanhado do que a Bíblia chama de desfrutar. Não é? Jonathan Edwards diz assim: o coração tem agora um novo gosto. Ele está apontando para 1 Pedro 2,3. Um novo senso, uma nova apreciação pela amabilidade e doçura da suprema excelência de Cristo. É assim que contemplamos a glória do Senhor, em 2 Coríntios 3,18. E isso é a razão porque contemplar a glória nos faz gloriosos. Você entende isso? O que Paulo está dizendo? Que nós, quando contemplamos a glória de Cristo, nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Ou seja, isso é a razão porque contemplar a glória leva você a ser glorioso. Ou seja, vislumbres de glórias casuais e desinteressados não transformam as pessoas, mas esse contemplar aqui, ele transforma. E todos nós, com o rosto desvendado, todos os que somos regenerados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de um grau de glória para outro, na sua própria imagem. Nós somos transformados porque este ver, este contemplar a glória de Cristo, é um ver acompanhado de um desfrutar essa glória. Nós não vemos a paz, nós desfrutamos ela. Nós não vemos a alegria que flui de Cristo. Nós não vemos a suficiência, nós desfrutamos a suficiência. Nós não vemos Jesus como uma fonte, nós bebemos da fonte. Nós não vemos Jesus como uma fonte que pode matar a sede. Nossa sede foi saciada. Então esse ver vem acompanhado de um desfrutar, um discernir acompanhado de deleite, é o que Jonathan está dizendo, um olhar acompanhado de amor, um sentir acompanhado de satisfação. A beleza de Cristo e de tudo que Deus é para nós nele, não permanece mais em nossa mente como uma noção religiosa e relevante. Jesus ele é a fonte de toda a paz, uma informação. Não, nós vemos a glória dele como isso, e então nós desfrutamos isso. A beleza de Cristo, de tudo que Deus é para nós, não permanece assim como uma noção, nem mesmo como uma simples verdade doutrinária que nós podemos discutir. Nós vemos a glória como glória. Nós vemos a glória como beleza, como quando você olha para uma montanha e você vê a beleza da montanha. Você vê a glória como glória. E você vê a beleza como beleza. Você vê o valor supremo como valor supremo em Cristo, de Cristo. E este ver é agora concomitante a desfrutar disso. Você não só vê como quando você vê de fato algo, você desfruta a visão daquilo. Então você não vê só Jesus como uma fonte, você desfruta dele como uma fonte. Você não vê ele só como uma fonte de alegria, você desfruta da alegria, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este ver agora é o que produz a mudança. Contemplando a glória, nós nos tornamos gloriosos. O que quer dizer isso? Porque Paulo diz que nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. É a razão porque Paulo fala na nossa própria glória, uma glória que vem sobre nós por causa disso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Por vermos Cristo dessa nova maneira, que ninguém mais vê, só nós, e valorizando Ele acima de todas as coisas, e desfrutando Ele acima de todas as coisas, agora nós nos tornamos, Paulo diz, mais gloriosos. Cada dia nós nos tornamos mais gloriosos. Por quê? Não é essa glória que teremos plenamente quando formos glorificados, não é? Como está em Romanos 8,17, 2 Tessalonicenses 1,12, com novos corpos na ressurreição, como está em 1 Coríntios 15, 43, em uma nova e gloriosa criação do mundo, como está em Romanos 8, 18 a 25, completamente livres da presença do pecado, conformados ao Cristo ressurreto, como está em 1 João 3,2. Apesar disso, de não ser essa glória final, essa glória que Paulo está dizendo que nós somos transformados de glória em glória, ou de um grau de glória para outro grau de glória, é uma glória real. Algo está mudando em nós, algo está se tornando glorioso.
A glória de Cristo nos está sendo comunicada, está passando, a glória dele está passando para nós de alguma maneira por meio da contemplação da glória do Senhor. Agora você pergunta, como isso acontece? Nós podemos achar a resposta se perguntarmos o que é carecer da glória de Deus. Paulo está dizendo, cada vez você vai se tornar mais glorioso. E o que é carecer da glória de Deus? Se nós deixarmos de lado por um momento a fraqueza do nosso corpo e faculdades mentais, qual é a verdadeira carência do homem? Qual é a feiura que precisa ser tornada gloriosa? A glória é a beleza de Deus. Agora, nós nos tornamos gloriosos. Que feiura! O que é carecer? O que é estar destituído da glória de Deus? O que é carecer da glória? Qual é a feiura que precisa se tornar gloriosa em nós? Paulo nos dá a resposta em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são horríveis, não há beleza mais, só a feiura, não há glória. A glória é o resplendor da beleza de Deus, de tudo que Ele é. A palavra traduzida por carecer aqui, rusteron tai, significa faltar, estar em necessidade. Nós não temos mais glória, não há nenhuma beleza em nós. A ideia não é tanto que tínhamos um alvo e agora nós erramos o alvo aqui, quando Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, e sim, é que nós tínhamos um tesouro e nós o perdemos, nós o desperdiçamos, havia uma beleza que não existe mais. É exatamente dessa maneira que Paulo fala sobre a nossa perda da glória de Deus em Romanos 23, porque nós valorizamos outra coisa que não era a glória de Deus, porque nós apreciamos a glória da criação mais do que a glória de Deus, nós perdemos essa glória. Então Paulo diz assim em Romanos 1:22-23, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem incorruptível. Portanto, a essência da nossa carência de glória é a nossa ultrajante preferência pela glória de qualquer coisa que não seja Deus, dizendo, isso vai me dar paz, isso vai me dar alegria, isso vai me dar gozo. Quando nós ultrajamos a glória de Deus, nós somos despidos desta glória, carecemos dela. A glória das belezas de Deus, a glória da sua paz, a glória do seu amor, a glória da sua alegria infinita. Nós ficamos vazios de glória, incluindo, então, a nossa própria beleza se esvaiu completamente, porque nós ultrajamos pela preferência da glória de outras coisas que não era Deus no mundo, e da nossa própria glória, nos voltando para nós mesmos. Isso é a essência de todo pecado. Na raiz de todo mal está a desvalorização de Deus como a fonte da minha satisfação completa, em nossa preferência por outras coisas. Agora, você se espanta porque esse mundo é deprimido? Eu não entendo porque que os seres humanos, os cristãos, ficam tão espantados porque o mundo é deprimido, infeliz. As pessoas, quanto mais têm aquilo que elas imaginavam, elas não conseguem a alegria que elas imaginavam. Eu não sei porque que cristão tem problema com isso. O que eles esperavam? O que um cristão esperava? Que esse mundo fosse feliz, que as pessoas realmente vivessem e encontrassem o casamento como a fonte da sua alegria e paz no mundo, ou o dinheiro, ou a saúde. Que tipo de cristão pode pensar isso? O profeta diz, não há paz para o ímpio, diz meu Deus, não há paz. Não há paz, porque paz é uma manifestação da glória de Deus. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Aí nós feiura, vazio de glória. Isso é a perda do resplendor divino que nós deveríamos refletir. A paz de Deus devia ser refletida em nós. O amor, a alegria, mas agora nós perdemos a glória. Não há nada para ser refletido em nós, nem sua paz, nem sua alegria, nem sua satisfação, nem seu deleite eterno, nem seu Filho. Nossa glória interior, nossa beleza moral e espiritual é um coração que vê a Deus com tanta clareza e sente seu valor tão plenamente que Ele passa a ser nosso tesouro supremo. Nós começamos a refletir de novo a sua glória. É por isso que Paulo está dizendo que nós somos mudados de um grau de glória para outro.
Onde isso é verdade, a mudança de Romanos 1,23 foi revertida. Agora, você vê, ele diz, todos os pecados estão destituídos da glória. Agora ele está dizendo, quando nós começamos a ver Deus de novo como a fonte, a beleza de Deus satisfatória em nós, nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. Isso é que 2 Coríntios 3,18 diz que acontece quando contemplamos a glória de Cristo. Desfrutamos a glória de Cristo, e então essa glória começa a ser refletida em nós, essa beleza. Isso é o que significa ser transformado de um grau de glória em outro grau de glória. Significa que, gradualmente, o nosso deleite no supremo valor, beleza e suficiência de Deus, está expelindo dos nossos corações todos os desejos rivais que prometiam qualquer coisa para nós. Então nós encontramos só nele paz, gozo, alegria. E isso, o que acontece? À medida que todas essas coisas vão sendo expelidas, nós estamos sendo transformados de um grau de glória, de beleza, para outro grau de beleza, refletindo essas glórias eternas das afeições de Deus, paz, gozo, alegria. A glória de um cristão é que Jesus Cristo é a sua glória. A nossa glória não está em nós mesmos, você vê, e sim nossa capacidade renovada de vermos toda a glória de Cristo, desfrutarmos essa glória, ou seja, vermos a glória de que Ele é uma fonte sem fim de satisfação, mas desfrutarmos dessa satisfação, e a glória do nosso Criador e Redentor. Portanto, ser transformado de grau de glória em outro grau de glória, ou de glória em glória, é ser controlado cada vez mais pela alegria abundante na glória de Cristo. Quanto mais a alegria abundante dele me controla, a satisfação, mais beleza dele reflete em mim. Eu sou transformado de um grau de glória para outro, e mais os outros competidores por glória que o mundo tem são afastados, e é isso que é a santificação do cristão. Ele se afasta das outras fontes de satisfação, porque ele encontrou essa satisfação, ou seja, ele está se tornando cada vez mais glorioso. Em Efésios 4,22, Paulo diz que nosso velho homem era corrompido segundo as concupiscências do engano. Vou ver aqui a hora, se aquele relógio já está certo. Paulo diz que nós somos corrompidos, como nós estamos ficando cada vez mais feios, a glória se vai, a feiura vai. Nós somos corrompidos assim pelas concupiscências de engano. Em outras palavras, nós éramos enganados a ponto de achar que outras coisas eram mais desejáveis do que Deus. É isso que é a concupiscência do engano, é o desejo que é mentiroso, é o desejo que diz assim, isso aqui vai te dar alegria, isso vai te dar paz, mas aquilo não era Deus. E isso só fazer o quê? Eu ficar mais distante da glória, ou seja, mais corrompido. É o desejo de que alguma coisa vai me dar algo que só Cristo é. Isso é concupiscência do engano. O remédio, diz Paulo, é ser renovado no espírito do vosso entendimento. Efésios 4,23. Renovado não apenas na mente. Você vê, ele não está falando isso na mente, simplesmente compreender algo, mas no espírito do vosso entendimento. A novidade de vida de um cristão não é apenas uma nova maneira de pensar, porque alguém pode decorar todos os sermões, de todos os grandes pregadores da história. É um novo espírito. É no espírito da vossa mente, é um novo espírito, é um novo deleite, é um novo amor, é um novo tesouro que enche nossa mente, nosso pensamento, é o espírito do nosso pensamento. Eu menciono isso em relação a 2 Coríntios 3,18, porque me preocupo com o fato de que outros cristãos podem pensar só em Romanos 12,2 como a descrição do que é ser transformado. Porque Romanos 12,2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem um conhecimento do que Paulo está descrevendo para a gente em 2 Coríntios 3,18, você pode pensar que Romanos 12,2 fala só sobre o intelecto, ser transformado em saber coisas. Mas você vê, saber que Jesus é a fonte da vida não leva você a desfrutar Ele como a fonte. Saber que a alegria dele deve estar em nós e a alegria dele é completa não faz eu ter alegria. Mas só que o que Paulo está dizendo é que é isso que acontece. Então tenha uma nova maneira de pensar e testar o seu comportamento. Não é o fim do que Paulo está falando em Romanos 12,2.
Isso é um engano sobre a vida cristã. A renovação da nossa mente, a que Paulo se refere em Romanos 12, 12, inclui o que ele chama aqui em Efésios 4, 26 de a renovação do espírito do vosso entendimento. E esse espírito do entendimento renovado é o remédio para as concupiscências do engano. Enquanto você não tem um espírito do vosso entendimento renovado, para Jesus ser todas essas coisas, as concupiscências do engano ainda vão ser um atrativo para a tua paz, para a tua alegria, para teu gozo, para a tua satisfação. A mente velha e não renovada era a mente cujo espírito trocava a glória de Deus pela imagem de coisas. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança de imagem, ou seja, buscaram em coisas que não era Deus, glória. Romanos 1, 21, 23. Portanto, quando Paulo exige a renovação da nossa mente, em Romanos 12, 2, ele quer dizer muito mais do que a mera mudança intelectual e a compreensão do que o pastor está pregando, do que Paulo escreveu, do que Jesus disse. Ele quer dizer uma renovação da capacidade da alma de sentir e pensar. O homem natural está pensando, capturado pelas concupiscências do engano. É essa mudança, é essa reversão, é uma renovação, ele diz lá em Efésios, do espírito da vossa mente. Paulo quer dizer que a nulidade e aquilo que obscureceu as nossas mentes e a insensatez que tornavam as imagens ou as coisas, a criatura, fonte de glória para mim no lugar de Deus, é abandonada agora. A mente tem de ser renovada continuamente em sua capacidade de discernir qual é a vontade de Deus, pelos miraculosos ver, se deleitar e então ser transformado de um grau de glória para outro, ou seja, cada vez mais ser mais glorioso. A glória da paz de Deus, a glória do amor de Deus, a glória da santidade de Deus se manifestar. Portanto, a coisa mais fundamental que nos transforma é contemplarmos a glória do Senhor como nosso maior tesouro, supremo e plenamente satisfatório. Por isso que sermão, que está falando sobre mudar comportamento, sobre santificação, ele não é só inútil, ele leva as pessoas para distante do que o Evangelho é. Nosso tesouro supremo e plenamente satisfatório é assim. Renovar a mente significa colocar todo o nosso pensamento constantemente em harmonia com a visão sobrenatural da dignidade, do valor e da suficiência de Cristo como fonte de todas as coisas que a minha alma precisa. Quando a minha mente está em harmonia com essa realidade, nós avançamos de um grau de glória para outro grau de glória, e as coisas que prometem para mim a glória da paz, a glória da satisfação, são vistas como farsas. Eu sei que elas são concupiscências da mentira, desejos mentirosos, e assim que boas obras são feitas de uma maneira que o mundo acha inexplicável. Da onde vem a esperança dessas pessoas? O gozo delas? Um profundo contentamento com Deus, um contentamento que o mundo não conhece, não pode sentir, até que o milagre aconteça com quem do mundo Deus quiser que aconteça. O milagre de 2 Coríntios 4, 6. Essa é a oração e o alvo de todos os que estão sendo transformados na imagem de Cristo. Essa glória resplandece na palavra de Deus. Portanto, o alvo de toda a nossa leitura da Bíblia é vermos, desfrutarmos e sermos mudados ao desfrutarmos dessa glória revelada. Então Jesus, Pedro, Paulo, unidos, e João explicam como o crente é mudado. E nós precisamos ver mais profundamente os detalhes que eles manifestam, e no único lugar onde nós podemos realmente contemplar esta glória e experimentar dia a dia esse embelezamento, se tornar mais glorioso, porque contemplamos a glória de Deus em Cristo, porque desfrutamos ela, e então somos transformados. Atos externos começam a mostrar essa glória que é interna, que só Deus vê. Só Deus vê se o Josemar tem paz em Cristo, gozo em Cristo, satisfação em Cristo. Mas o que acontece? Essas glórias começam a ser
refletidas. E à medida que essas glórias são refletidas, e à medida que eu continuo contemplando essa beleza da glória de Cristo, da suficiência dele, mais dessa glória é infundida em mim. E é isso que é ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória. É a reversão de todos pecaram e estão destituídos da sua glória, carecem da sua glória. Cada vez mais desta glória está em mim, contemplada somente em Cristo, satisfazendo meu coração e então refletindo em atos externos que faz as pessoas fazerem o que Pedro diz, perguntarem: de onde vem a esperança dessas pessoas? De onde vem? Qual é a fonte dessas afeições, desse amor, desse gozo, dessa alegria? Vem assim, da reversão pelo milagre do Deus infinito que disse que das trevas resplandecesse a luz e que brilhou em nossos corações para a contemplação da glória de Cristo, e contemplarmos então o que é chamado de o Evangelho da glória de Cristo. É assim que o Evangelho nos muda de um grau de glória para outro grau de glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, a Tua palavra é um abismo profundo, profundo, Deus. Nós estamos como que diante de um oceano, Senhor Pai, como o Oceano Pacífico em nosso planeta, nosso pequeno planeta tão profundo, tão vasto. E nós nessa noite aqui estamos nas praias, Deus, de tudo que Tu és em Teu Filho, da beleza totalmente satisfatória que enche o Teu coração por toda a eternidade, e que agora esse amor infinito, como Tua palavra diz, foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, e isso vai crescer diariamente, e isso acontece quando, Senhor Pai, diariamente nós somos levados à Tua palavra e contemplamos mais da beleza, da glória do Teu Filho, e o Teu Espírito Santo produz esse desfrutar desta glória, que ao transbordar, Senhor Pai, ninguém vê essa glória e esse desfrute em nossos corações, mas quando a vida vem com tudo que ela tem, Senhor Pai, com o seu pior, como Jesus, o Teu Filho fala, então, Senhor Pai, o mundo do lado de fora pode ver o que está dentro de nós, e ao ver o que está dentro de nós, Senhor Pai, eles veem a luz, eles então sentem aquilo que é o sal do mundo. E, Senhor Pai, tudo que um homem natural pode fazer é perguntar: de onde vem essa esperança? E então, Senhor Pai, no dia da visitação, quando o Teu Espírito Santo, Senhor Pai, abre os olhos de outros, através da nossa vida, resplandecendo a Tua glória, proclamando a beleza do Teu Filho em Sua palavra, eles podem então contemplar também. E, Senhor Pai, nada mais será igual. Nós sabemos, Senhor Pai, que esse processo em nossas vidas não chegou ao fim. Nós estamos aqui, estamos diariamente indo à Tua palavra, e estamos diariamente vendo cada vez mais a beleza infinita do Seu Filho. E o Teu Espírito tem feito nós desfrutarmos cada vez mais dessa beleza. E então nós estamos sendo transformados de um grau de glória para outro. Nós estamos sendo embelezados com a Tua beleza. Não a Tua beleza física, Senhor Pai, já que não há nada físico em Ti, mas a beleza infinita do Teu caráter, da rocha eterna de paz, gozo, satisfação que Tu és em Teu Filho. E nós começamos, Senhor Pai, a refletir a Tua glória, a dizer o mesmo que Tu dizes, quando Tu disseste: este é meu Filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria, todo o meu prazer, todo o meu deleite. Nós começamos, Senhor Pai, a ser moldados pelo Espírito, a ser como Tu, e estamos olhando para o Teu Filho dizendo: este é o meu amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria e todo o meu deleite. E quando nós desfrutamos de Cristo assim, não só vemos a glória dele como fonte, mas nossa sede é saciada, desfrutamos disso externamente, Deus, nossas vidas começam a manifestar essa beleza no caráter dele, que é produzido em nós pelo Teu Espírito, em todo o fruto do Espírito em nossas vidas. E, Senhor Pai, um dia
não restará nada a não ser o resplendor perfeito de quem Ele é, e nós seremos a perfeita imagem dEle. Nós descansamos, Senhor Pai, nessa esperança invencível e a alegria que domina os nossos corações, e porque nos gloriamos na esperança da Tua glória, nós também podemos nos gloriar, Senhor Pai, em todas as coisas que acontecerem conosco neste mundo, para, Senhor Pai, que a Tua beleza se manifeste mais profundamente e a suficiência do Seu Filho seja vista por todos os homens. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.